O Lucas chegou aí, daqui a pouco a gente vai conectar com ele para a gente abordar os temas. Vamos dar aí até 9h05 para a gente poder começar. Pessoal, então a temática de hoje é a gente discutir um pouco os últimos acontecimentos econômicos que rolou no Brasil. Quem tiver alguma dúvida, né, tem uma caixinha aí do lado de perguntas. Se vocês estiverem ouvindo bem, vocês dão um alô aí para mim, falando que tá ouvindo bem, para a gente poder ajustar aqui o som, se tiver que ajustar, tá? Aí quem puder dar um ok aí, é que tá ouvindo direitinho. Então no domingão, essa semana teve muitas coisas acontecendo, né? Teve reforma da tributária, tá na pauta. Também saíram aí as respostas relativas ao crescimento econômico de alguns países no segundo trimestre, Estados Unidos, queda alta, vários países da Europa, a própria China, o que necessariamente vai impactar na nossa economia. Eu quero depois falar um pouco dos dados também do município de Valadares. Por que em Valadares está acontecendo um fenômeno inverso do que está acontecendo no Brasil, né? Em Valadares, vários setores econômicos estão se desenvolvendo muito, estão avançando muito apesar da pandemia, e isso tem muita relação com o valor do dólar. Então, nós tivemos aí vários fenômenos econômicos ao longo dessa semana que merece que a gente pare para poder pensar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. O que eu tenho falado para todo mundo, gente, é que o que vai acontecer depois da pandemia é muito distinto do que aconteceu antes da pandemia, né? Nós vamos ter uma modificação completa das estruturas econômicas, do modo de vida. E isso significa outros bens, outros serviços que vão ser prestados, outra forma de vivenciar as coisas. Então, nós vamos ter uma mudança econômica, inclusive no paradigma de modelo econômico que a gente tem. E acho que isso insere, né, nessas discussões que a gente está tendo de reforma tributária, a questão da própria pandemia, né, como que o mercado tem lidado com isso. E a gente fez uma chamada para chamar a atenção de todos, né, especialmente para a nota de R$200. Teve muitas brincadeiras aí em relação à nota de R$200, mas ela tem um significado. Ela não é só uma nota de R$200. Ela tem correlação, e nós vamos falar isso. Eu vou chamar o Lucas para a gente falar disso aqui. Ela tem correlação com os programas sociais do governo, ela tem relação com um processo inflacionário que já aconteceu no Brasil há muito tempo. Então ela não é só uma resposta específica para um momento. Vai ter inflação, né? Nós vamos falar disso aí também. Eu quero falar um pouco também da reforma tributária apresentada pelo governo, o que isso vai significar, quais são os pontos importantes que estão sendo debatidos aí nessa relação, e a gente pensar um pouco nessa relação de investimento. Eu vi que o Ulisses está aí, o Ulisses também pode dar umas opiniões aqui a respeito de investimento, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou pedir, pessoal, para quem quiser fazer alguma dúvida, quiser que a gente fale sobre alguma coisa específica, no cantinho da direita aí tem uma interrogação. É só clicar nessa interrogação e que a gente vai abordar isso. Eu vou chamar o Lucas para a gente falar aqui da nota de R$200, e depois nós vamos voltar a falar algumas questões importantes. Eu estou vendo que o Fausto também está passando aí. Mandei uma mensagem para você aí, Fausto, no WhatsApp, depois dá uma conferida.
fazendo um convite aí para você. Pessoal, na semana que vem, antes da gente partir aí para o nosso papo, que a gente que é o objetivo, quinta-feira, às 8 horas, eu vou receber o Fábio Franklin, Batata, na verdade, mais conhecido como Batata, né? O nosso amigo, para a gente falar sobre o esporte universitário, para falar do impacto econômico do esporte universitário e qual é o futuro da Copa das Atléticas dentro da pandemia. Então, na quinta-feira. E ao longo dessa semana, pessoal, eu vou fazer várias lives às 17 horas para a gente falar da relação pai e filhas. Então, eu estou fazendo um convite. Terça-feira nós vamos ter o Leonardo Vieira, professor do Pitágoras, psicólogo. Ele vai falar um pouco da questão da psicologia e ele também é pai de menina. Nós vamos receber aqui também outros pais, né, pais de meninas, e o objetivo é a gente falar ao longo da semana a respeito dessa relação, tá? Nós vamos receber o Jaderson e o esposo dele, que fez uma adoção no Vietnã. Então a gente também vai conversar aí um pouco sobre essas relações que estão que envolvem pais e filhos. Bem, então deu 10 minutinhos aí para a gente dar as boas-vindas para todo mundo. Estou muito satisfeito de vocês estarem aqui. Eu vou chamar o Lucas, pedir ele para nos conectar aqui, para a gente poder falar um pouco da questão da nota, né? Então vamos lá, deixa eu conectar aqui com ele. Deixa eu pegar aqui o... Pessoal, enquanto o Lucas aceita aí, eu quero apresentar eles aí para vocês. O Lucas, ele é engenheiro mecânico. E aí, meu E caro? aí, Lucas, beleza? Beleza, como é que tá? Tudo bem? Joia, que bom que você está aí. Vou apresentar o Lucas aí para vocês. É engenheiro mecânico pelo Cefet. Trabalhou na Vale de 2011 a 2014, na Lucro de 2014 a 2015. É membro do Instituto de Desenvolvimento Econômico do Brasil. Também é representante da Prudential, que é uma das maiores empresas de investimento e securitização no Brasil. E o Lucas também, para quem é de Governador Valadares, vai conhecer o Lucas de um lugar muito especial para todos nós, né? Que é do Espetados, né? Exatamente. Então, o Lucas tem uma experiência grande também aí como administrador. E aí, Lucas, tudo bom, tranquilo? cara, como é que você tá? Feliz, pô, em ter. A gente tá sonhando com essa live aí, né? Namorando essa live já tem um tempasso, né? Principalmente para falar como é que o pessoal tá agindo hoje. E que bom que deu certo. Tá ouvindo direitinho? O áudio tá ok? Tá, aqui para mim tá ok. Não, beleza. E com a galera. E eu achei interessante, cara, principalmente essa questão de nota de R$ 200, né? E aí já me chamou a atenção porque é uma coisa assim que eu, desde quando aí eu já estava na questão de empresário, né, trabalhando com isso, e apesar de ser bar, né, muita gente acha que é só alegria, né, tipo assim, é farra o dia inteiro, e na verdade é uma coisa muito administrativa, você tem que prestar atenção em tudo que envolve, né, que pode afetar a sua empresa a longo prazo. Então, depois desse tempo, eu comecei a estudar. Logo após eu estar fazendo esse Ideia Brasil, que inclusive é uma formação muito boa, muito técnica, né? Eu comecei a entender um pouco de como que funcionava a economia, o mercado, certo? Uhum. E por isso que eu tive essa primeira vontade de a gente poder bater um papo, para eu poder entender quais são as suas ideias, enfim, para a gente trocar uma ideia mesmo. Ótimo. E também uma outra coisa, Lucas, que tem muita gente que está nos assistindo aí, que você fez o curso, né? Foi o Empretec, né? Foi. O Empretec, realmente, o Empretec é algo que assim, te desafia.
principalmente te coloca uma ideia de como montar uma empresa, como desenvolver essa empresa, como iniciar uma empresa para você não ter erros, né, nessa iniciativa. E foi um desafio gigantesco. No meu foi 6 dias, né, mas teve um pessoal que fez um empretec um pouco maior, mas o meu foi 6 dias. Assim, eu lembro que eu chegava em casa, sei lá, 2 horas da manhã, 6 horas já estava acordando de novo, e foi assim, uma experiência sensacional, e recomendo a todos os empresários que não fizeram ainda. O Empretec é um programa do Sebrae que Para quem não tem conhece. apoio da ONU, né? Que é um dos maiores programas de formação de empreendedores do Brasil. E é um programa super interessante, realmente impacta muito a vida de todo mundo. Então, assim, eu também sugiro muito. Eu fiz o Empretec e fiz a Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae. Então, são duas formações que impactaram muito a minha carreira. Ô, Lucas, eu quero avisar para o pessoal aqui que eu desativei os comentários. É só porque os comentários ficam passando no rosto e a gente Na minha cara. não vê. Mas quem quiser fazer pergunta, é só clicar aqui na caixinha de perguntas, que é possível. E eu vou reabilitando os comentários aqui conforme a gente vai evoluindo na conversa. E, Lucas, eu queria Beleza. na verdade, eu queria falar um pouco disso que movimentou aí. E essa nota de R$ 200, hein? Inflação à vista ou inflação a prazo? Vamos lá. Cara, assim, eu tentei observar mais o lado, quais que foram as notas oficiais emitidas pelo Banco Central, né? E assim, me pareceu muito razoável do ponto de vista da explicação deles, que hoje em dia, como a gente está passando por um momento de incerteza econômica, muitas pessoas voltam àquela mentalidade que tiveram lá nos anos 80, nos anos 70, que era aquela questão de ter que guardar dinheiro embaixo do colchão, né? E isso acaba diminuindo um pouco a circulação de notas no país e, consequentemente, isso começa a trazer um tipo de problema para as pessoas em si, inclusive para o Banco Central, né? Porque já não tem muita nota e essas notas ainda não estão circulando, tá? A primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu consegui notar foi a questão do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial hoje, eu acho que até uma nota do Paulo Guedes que eu estava assistindo, ele considerou que existiam 35 milhões de pessoas que eram invisíveis para o governo, né? Que são aquelas pessoas que não tinham nenhuma renda definida em emprego, carteira, e também não tinham uma empresa, algo que pudessem aparecer para o governo, né? E essas pessoas receberam esse auxílio e foi algo que foi em liquidez, né? Então, esse dinheiro teve que começar a circular. Tá? Esses foram os dois pontos principais que eu comecei a observar. Em outro detalhe também que ele falou sobre uma circulação de moeda que aumentou muito nesses últimos 3 meses, 4 meses, né? A moeda normal corrente do país era de 216 bilhões, passou para 277, para chegar a quase a 300 bilhões. E isso, naturalmente, isso traz um problema, né? Tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista econômico. Vai faltar nota para a gente poder pagar tudo isso, né? Eu acho que você entende muito sobre a questão de oferta e demanda também. É uma coisa que me preocupou inicialmente, mas eu comecei a dar uma pesquisada já, e eu consegui observar o seguinte: se a gente for considerar essa questão de inflação de longo prazo, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Desde 1994, a gente só tem a nota de R$ 100, correto? Hoje, R$ 100 de 1994 para agora valem R$ 500. Então, assim, essa nota de R$ 200, a gente, na verdade, está atrasada. Ela já deveria já ter rolado há muito tempo para poder manter essa situação que a gente teve sobre a nota de R$ 200, certo? Como é que tá aí? O que você pesquisou sobre isso? Como é que foi sua cabeça? Não, acho que é isso, né? Uma das coisas que a gente vê é que já há uma inflação,
acumulada ao longo dos últimos... o real é de 94, né? Nós estamos falando aí de mais de 25 anos, né? De uma moeda que desgastou, né, ao longo do tempo, como é natural, né? Em países em desenvolvimento como o nosso, ter uma moeda forte ter uma moeda estável. Agora, de certa forma, é natural que nós sejamos economias muito mais vulneráveis e que a nossa moeda perca o valor, né, ao longo do tempo. E nós tivemos alguns governos, algum período inflacionista mesmo, né, proposital, né, para a inflação, que foi o último governo Dilma, onde a inflação não era o foco, né, o controle inflacionário era secundário dentro da política. Não é o que aconteceu no primeiro governo Lula, não é o que aconteceu no governo Fernando Henrique, apesar de no governo Fernando Henrique ter tido inflação, né, diante das crises internacionais. E nós, naturalmente, a moeda está desvalorizando e os R$100 já não é mais R$100. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é que ter moedas de maiores valores não é um problema em si. Tanto é que os Estados Unidos e outros países têm moedas, né? Os Estados Unidos têm moeda de $1.000. Até a produção de moeda nos Estados Unidos é muito mais flexível nesse aspecto, né? É muito comum o governo americano soltar vai ter tantas moedas aqui, tantas notas. Esse não é um problema fundamental. E acho que tem a explicação, acho que a explicação é racional, né, do ponto de vista do auxílio emergencial, de uma nova forma econômica que tem configurado. Agora, por outro lado, não significa que a gente possa acender o sinal verde e falar que a economia está bem. Apesar da inflação estar baixa, ela está muito mais baixa por causa da inatividade econômica do que necessariamente por causa de uma política econômica, a meu ver, destinada a isso. Então, eu acho que é um sinal amarelo do seguinte, assim, tudo bem, pode fazer, faça a nota, vamos ver como que isso vai. Falar que isso não tem impacto inflacionário também, eu acho que é um pouco precipitado. Por quê? A nota também gera um componente psicológico, né? Tem uma nota aqui e eu vou aumentar os preços. Agora, obviamente, não é assim que funciona, né? As pessoas não aumentam o preço só porque elas querem, né? O mercado tem que estar operando, o livre mercado, a concorrência estiver funcionando naturalmente, ela vai amortecer essa moeda. Agora, eu acho que tem dois problemas que me preocupam. Uma é que, de fato, mais notas em alto valor, nós temos uma demanda diferente, até a questão da criminalidade, né? Precisa ficar atento. A outra é que, ao mesmo tempo que o governo vem com a proposta do imposto sobre transmissões financeiras, o que era de se esperar, né? É que o papel moeda ia sumir do mercado, né? A tendência era o dinheiro de papel não existir. E justamente eu acho que nesse ponto há uma contradição, né? Eu vou soltar uma moeda quando eu estou convencendo a população de migrar para uma base digital, que eu acho que é o grande passo que a gente vai fazer agora depois da pandemia, né? A tendência é que a gente migre de vez para o mundo digital, inclusive o Bitcoin. Bitcoin, por mais que o governo tenha controle, é só digitalizado. Então, essa é a minha impressão inicial, Lucas. Eu só vou fazer um adendo. Não, sim, eu só vou fazer um adendo com essa questão, Jamil. É porque é o seguinte, quando a gente tem essa quantidade de notas, né, chegando no mercado, a meu ver, tá? E algumas fontes que eu pesquisei, eles falam que isso seria substituído, tá? Só que, assim, é uma coisa que a gente não tem controle, é muito difícil eu ter uma realidade sobre isso, né? Falar assim, não, a partir de agora vai faltar a nota de 50 e de 20 e as de 200 vão começar a vir a mais. Ou vão começar a eliminar a nota de R$2
R$ 5 para de 200 poder entrar, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa. A gente está num mundo onde falta um pouco de transparência para a gente poder ter uma realidade, ter uma leitura sobre isso. Mas quanto à questão de inflação, ao meu ver, pelas atitudes que estão acontecendo dentro do governo, assim, é até assim vamos falar assim, engraçado, né? Porque justamente no período onde que alguns países que têm outro tipo de visão econômica estão imprimindo dinheiro, a gente chega com a nota mais cara, né? Então, até parece assim, pô, será que eles estão enganando a gente, né? Porque a primeira visão que você tem é essa. Então, assim, se a diretriz do governo não for atendida, né, que é não imprimir dinheiro, eu acho que com relação à inflação a gente não precisa preocupar. Logo depois que a taxa Selic, para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa lá do Brasil, né, que fala, foi para 2,25, já estava sinalizado a inflação em agosto em 1,88, a IPCA 1,88. Então, assim, a IPCA teve 4 de média, aí pelo menos de janeiro até fevereiro, até junho, né? Ela ficou em 4, 4,5, 4, não saiu muito desse patamar, mas quando vem a decisão do Banco Central de colocar 2,5, 2,25, a inflação logo já caiu para 1,88. Isso quer dizer o quê? O que a gente pensa como inflação, né? A gente sabe que está sendo negociado preço, a quantidade de valor que o Brasil tem de produção, que é o tal PIB, né? Mais as reservas minerais, etc., tem um valor que está um pouco abaixo do que está sendo comercializado no país. Então, não precisa de se aumentar o valor de nenhum produto, né? Esse produto vai aumentar menos na média, tá? O que eu consegui entender sobre esse primeiro aspecto? Se a gente for observar, ô Jamir, a primeira base que a gente tem, basicamente, é oferta e demanda, né? A gente vai partir desse princípio para poder falar sobre isso, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo muito simples, que é o exemplo de um produto X. Esse produto X chega no mercado e as pessoas começam a comprar esse produto deliberadamente, certo? Esse produto X ele tem uma limitação de produção. Esse produto X ele não pode ser produzido acima daquilo que eles já estão produzindo. O que o comerciante, o cara que está vendendo esse produto faz? Ele aumenta o seu preço, né? Não vamos colocar o comerciante, vamos colocar o próprio produtor desse produto. Ele vai aumentar o preço para a demanda diminuir, perfeito? A gente tem que entender que isso acontece com o dinheiro também, né? Então, assim, o dinheiro sendo como produto, a partir do momento que começa a imprimir um dinheiro deliberadamente, né? Sem controle, sem falar assim, não, vamos colocar mais dinheiro no país. O que acontece naturalmente com as reservas, com os produtos que estão sendo comercializados naquele país? Eles começam a aumentar de preço. Porque se for falar assim, vamos triplicar uma fábrica que produz, sei lá, 100 mil carros por mês. Isso levaria 4, 5, 6 anos para acontecer. Então, até chegar um momento que aquilo ali ficaria equilibrado, seria um muito longo prazo, né? Por isso que a impressão de dinheiro em si, a gente jogar dinheiro no mercado, é uma coisa errada. Nesse ponto dos R$ 200, como foi sinalizado que estaria sendo substituído, né, essa nota pelas notas menores ou por notas de pouca circulação, então não seria esse o caso. Por isso que a meta deles do Banco Central hoje, para até o final do ano, de inflação é 1,67. E eles ainda confirmaram que esse poderia até imprimir uma nota de 500, né? Que não faria tanta diferença, porque se a gente for colocar, ele foi muito assim, pontual nessa questão. O que movimenta hoje em dinheiro dentro do Brasil? O que poderia chegar a isso? Poderia chegar a mais ou menos 500 bilhões de reais, certo? O que tem de poupança, tesouro direto, tesouro, investimento, dinheiro que está circulando fora do monetário? 7,8 trilhões de reais. Então, assim, mesmo que ele quisesse imprimir uma quantidade de nota absurda, que não seja dentro da casa, isso não influenciaria inicialmente na inflação, né? Pelo menos de curto prazo, a gente não veria esse impacto. Mas, a longo prazo, só Deus sabe, né? A gente não tem como declarar isso. E também, se a taxa Selic se manter esse valor, é muito mais fácil você
colocar dinheiro na mão de quem produz, ou seja, as produções vão estar se elevando em capital financeiro, não vão estar produzindo mais, naturalmente vai ter mais oferta de demanda no país e a inflação vai conseguir se manter. Vamos ver Eu acho que, assim, se essa teoria acontece. o ponto central é que a nota em si, ela não é um gerador de inflação. Acho que a nota R$ 200, ela não é um gatilho inflacionário, né? Ela pode sinalizar Que está acontecendo. Processos inflacionários. Eu não acredito que esteja acontecendo no Brasil. Eu acho que o Brasil ele passa por um momento muito atípico, né? Você tem vários momentos econômicos, né? Alto crescimento com alta inflação, uma coisa que era muito comum no Brasil, alta inflação e baixo crescimento, e hoje o que a gente tem é baixo crescimento com baixa inflação. Isso tem desafiado a lógica até do investidor no Brasil. Porque se a gente for pensar, né, o que a gente estaria há 1 ano e meio ou 2 anos atrás pensando como bons investimentos? Título da dívida pública, coloca o seu dinheiro na título da dívida pública. A poupança não era um investimento péssimo, né? Ele era um investimento que, para quem vai ficar com o dinheiro parado e não quer correr risco, era um investimento razoável. O que aconteceu? Hoje, a gente nem sabe o que é um bom investimento, porque a gente nem tinha cultura de diversificar tanto, né? Ou pulverizar tanto o dinheiro, né? A gente tinha uma lógica específica, nós temos que saber se essa lógica vai durar, né? Porque, na verdade, juros baixos está no mundo inteiro, então essa não é uma característica do Brasil, não é o Brasil com uma política econômica totalmente diferente do que está acontecendo no mundo, porque uma coisa que eu gosto de comparar, quando a gente pensa em economia, não é só o que a gente tem a sensação interna, é como que o restante do mundo está fazendo. Então, por exemplo, o Brasil teve um alto crescimento na década passada, né? Ali no início do governo Lula e nos primeiros anos do governo Dilma. E aí a gente fala assim, não, mas então, parabéns por um excelente governo. Mas quando a gente compara com a Argentina, com o Chile, com a Bolívia, com a Colômbia, com países muito parecidos com o Brasil, em vários elementos, ou até piores do ponto de vista macroeconômico, eles cresceram mais. Então, quando a gente faz uma comparação, a gente vê que a gente não está sozinho. Então, se a gente pega, por exemplo, juros baixos é o mundo todo com juros baixos, né? A Europa toda com juros baixos. Ou seja, esse dinheiro também ele tem uma lógica racional. Não é porque é juros baixos porque a gente só está melhor também. É porque também tem que pensar na questão da confiança. Qual mercado estabelece mais relação de confiança? E a gente precisa ficar atento. Eu acho que a nota, ela traz esse sinal amarelo. Opa! Porque se desgringolar um processo inflacionário ali para frente, ela pode, na verdade, resultar psicologicamente, simbolicamente, num processo de ampliação desse processo, né? As pessoas perderem a confiança no mercado. O dinheiro começar a valer menos, né? Oi? O dinheiro começar a valer menos, o poder e as pessoas entenderem que ele vale menos e a corrida, né? A corrida aos bancos, né? As pessoas desesperadas. Então, tem que ter esse cuidado, porque o Brasil é um país, é um gigante, é um elefante, que ele sempre está à frente dos países da América Latina, mas muito mais pelo tamanho do que pela performance dele. Né? Eu acho que essa é a minha impressão perto do conjunto que a gente tem de desenvolvimento econômico. Eu não sei se você compartilha. Não, concordo assim, em número e grau. Tá? A ideia do brasileiro hoje de investimento, se a gente for pegar aí nos últimos 10 anos, era aquele dinheiro embaixo do colchão, poupança, enfim, tesouro direto é uma coisa que até hoje espanta muitas pessoas. Nossa, existe isso e tal. Então, assim, isso vem mudando um pouco o perfil, né, das pessoas de investimento, principalmente por estarem passando por coisas igual a Covid. Tá?
O que a Covid fez hoje? Só assim, um extra. O que a Covid hoje fez com o pessoal? Eles pegaram todas essas pessoas que hoje estavam produzindo, estavam na rua, vendendo, etc., colocaram dentro de casa e falaram assim, o seguinte, olha, você não pode sair dentro de casa e você não pode produzir mais. Tá? Então, assim, basicamente, isso é uma facada sei lá, no coração do brasileiro, porque ele não tem muita ideia de poupar, né? Então, existem várias e várias empresas, e são dados que podem ser colhidos até na associação comercial, são empresas que vivem endividadas. Elas já estão ali naquele momento de quebrar, né? Mas elas conseguem ir levando suas contas para frente e aquilo ali vai virando uma bola de neve. Tá? Então, a maioria dos brasileiros não tinha essa ideia de poupar. A outra parte dos brasileiros confundiam a questão financeira da empresa com a questão financeira pessoal. Né? Então, isso vem mudando esses últimos anos, e principalmente essa ideia da Selic muito baixa, vem mudando um pouco como os brasileiros confiam no seu dinheiro. Né? Só que eu quero abrir um parênteses aqui, Jamil, que a gente tem uma estrutura de investimento, uma estrutura de proteção patrimonial, do ponto de vista que, primeira coisa, para você poder ter uma estrutura financeira saudável, você tem que ter um trabalho, né? Você tem que ter um trabalho que te dá um lucro. Você colocar todas as suas despesas ali numa calculadora e aquelas despesas, sua receita tem que ser maior. Então, esse é o primeiro passo para você começar a ter uma estabilidade, uma renda passiva futura. Tá? Qual que é o segundo passo para isso, Jamil? Constituição de uma reserva que seja emergencial, certo? Muitas pessoas perguntam assim, Lucas, o que é essa reserva emergencial? Basicamente, são 6 vezes o seu custo fixo de vida, né? Então, você coloca lá, quanto que eu gasto por mês? Então, assim, é interessante isso porque você já coloca a pessoa para poder calcular quanto que ela gasta por mês. Que eu aposto que Muitos nem sabem. Exatamente, mais de 90% das pessoas não fazem ideia. Elas, assim, podem até fazer ideia, mas não tem certeza, tá? Inclusive, se for fazer, pode ter certeza que vai ser mais. E quando eu fiz a minha primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, tô fodido. Então, assim, a ideia do custo fixo é uma ideia que tende a perpetuar a longo prazo. Então, 6 vezes o custo fixo que você tem que ter de reserva de emergência, tá? Qual que é o próximo passo da questão do investimento que você trabalha hoje? O próximo passo é começar a investir em ativos, né? Esses ativos são ativos variáveis, é uma renda variável. Só um adendo aqui, esse emergencial, ele ocasionalmente tem que estar numa renda fixa. Então, tem a diferença de renda fixa e renda variável, certo? Renda fixa é poupança, tesouro direto, CDBs, enfim, qualquer tipo de investimento que você tem uma liquidez imediata. Por quê? Porque ele é uma reserva de emergência, certo? Se você, sei lá, vamos supor que você não tenha plano de saúde, você quebra sua perna, você precisa de um dinheiro rápido para você fazer uma cirurgia, certo? Então, essa reserva emergencial é para isso, tá? Então, depois dessa reserva emergencial, você tem que começar a pensar em reserva de renda fixa, de renda variável, que é o quê? Ações, investimentos em construção civil, compra de lotes, compra de carro. Eu não acho que seja investimento, mas para algumas pessoas né, da maneira que elas trabalham. Mas, enfim, um investimento que já tem uma renda variável, que não depende exclusivamente de você, né? Já depende de terceiros. Então, assim, você compra um lote para você retirar ele daqui a, sei lá, 20 anos. Isso é um investimento legal. Só que o que você tem que entender é o seguinte, isso não existe liquidez imediata. Tá? Se você está fazendo um investimento hoje, por exemplo, a gente passou por uma queda de 60 mil pontos, né, na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Esses 60 mil pontos, se você necessitasse da sua reserva de investimento na variável de imediato, você perderia muito dinheiro, você perderia metade do seu capital. Ô, Lucas, e até fazendo parênteses aqui, na verdade, são várias confusões que os brasileiros fazem, né? Nem sei se outros países fazem, mas eu estou falando no brasileiro porque, por exemplo, a ideia de você ter uma poupança para emergência, né? Muitas pessoas muitas pessoas que falam investimento falam para não ter
Eu falo assim, meu amigo, então você vai lá, investe seu dinheiro todo, acontece alguma coisa, você vai ter que desfazer de investimento. Em curto prazo, você vai perder tudo. Porque Exato. no curto prazo, quem tem que vender, quem está desesperado querendo vender, vai perder. Outra coisa Exato. que até uma vez nós conversamos, né? A questão de imóvel. Muitas pessoas falam assim, virou um mantra, né? Do coach de investimento, né? Não invista em imóvel. Peraí. Se você comprar, alugar sua casa, ao invés de comprar sua casa, você... Só que a ideia tem vários outros elementos em Sim. jogo, né? Por exemplo, uma Exato. casa é impenhorável, né? A sua Exato. casa própria. Exato. Então, tem um tanto de outros benefícios agregados. Agora, cada indivíduo vai ter um perfil de investimento diferenciado, as necessidades. Se está solteiro, se pode correr risco, né? Eu falo, Exato. quando me vendiam seguro, quando eu não tinha filho e não era casado, os outros falavam assim, vamos fazer um seguro. Eu falei assim, cara, vou fazer seguro nunca, depois eu morro, ainda deixo dinheiro para quem está vivo. Jamais, meus objetivos eram outros, né? Exato. Agora, eu tenho 2 filhas, é outra Exato. lógica, né? As minhas Exato. Por preocupações isso, são Jamir, outras, é muito né? importante todo tipo de orientação financeira, que ela seja orientada através da pessoa, personalizada, né? Muitas vezes, muitas pessoas falam assim, eu não tenho Unimed, por exemplo. Tá, mas você tem uma reserva legal? Você tem um seguro de vida legal? Não, sim, eu tenho esses dois. Beleza, é uma opção que você pode ter, né? Não, não tem reserva, não tem seguro, não tem nada, não vou ter plano de saúde. Pô, cara, você está correndo um risco gigantesco de tudo aquilo que você construiu na sua vida moer por causa de uma doença, por causa de uma internação, enfim, por algo que esteja relacionado à sua vida. Porque muitas vezes, assim, eu tô nesse mercado, né, de seguros, de seguridade, enfim, muitas pessoas falam assim, eu tô construindo uma casa, por exemplo, né? A gente enfrenta muito essa objeção, né? Pô, beleza, você está construindo sua casa, mas quem que está construindo essa casa? É o dinheiro que você ganha, é o dinheiro que Exatamente. você produz. Se você para de produzir esse dinheiro, quem que vai continuar essa casa? E uma outra questão também que é muito comum, a pessoa muitas vezes fala assim, eu vejo isso inúmeras vezes, as pessoas defendendo isso, verbalizando, né? Essa questão de não fazer o seguro, de INSS, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo. A pessoa fala assim, eu não vou pagar o INSS. Eu falo assim, meu amigo, calma lá. A Previdência Pública não é uma opção maravilhosa, mas ela também não é uma opção totalmente Péssimo. desvantajosa. Sim, sim. Porque primeiro você tem um princípio da solidariedade, né? Aquilo é arcado com a sociedade inteira. Você tem que pensar também nesse grande arranjo de investimento. E acho que assim, a gente pensar, né, para a gente focar aqui, até nisso que a gente está debatendo, né? O que vai acontecer no pós-pandemia é tão incerto que a gente tá perdido, né? A gente está fazendo apostas, né? Exato. Eu fiz uma aposta, né? Particularmente, eu fiz uma aposta. Eu reduzi um estoque de dívida que eu tinha, que era fixa, com juros fixos, porque eu falei, eu dependo de não ter inflação. Se tiver inflação, o meu negócio, eu perco toda a minha capacidade financeira, porque eu sou servidor público. A minha capacidade de mobilidade dentro do processo inflacionário é muito menor do que alguém que está no comércio, né? Que basta Sim, aumentar, né, o preço. sim. Mas eu Basicamente, falo o assim, que você está falando, Jamir, é que a primeira, tipo assim, né? As primeiras pessoas que vão sofrer com isso vão ser mesmo os funcionários públicos, né? Questão de exatamente. aumento, questão de Mas isso melhoria não de é o que eu salários, falo, enfim. não é questão de virar assim. É uma péssima ideia, não, é um risco calculado, né? Tudo tem um Claro. cálculo. Né? E Sim. eu falo que o que a gente está vivendo hoje, e talvez eu acho que seja até assim, o grande risco que a gente tem de uma maneira geral, é que nós absolutamente não sabemos. Primeiro que a gente não sabe investir em coisa que não seja Selic, CDB, né? Eu falo, aí as pessoas dizem, eu sei. Não, estou falando a maior parte dos brasileiros. Né? Eu Aham. falo assim, o grosso do brasileiro
E isso eu me incluo. Eu sou um cara que eu fiz uma opção conservadora. Eu falei assim, eu não tenho tempo para discutir ações, então não é algo que eu sei. Então eu vou fazer investimentos muito mais conservadores. Mas a maior parte da população não sabe. E muita gente ganhou dinheiro na bolsa na alta, achando que é inteligente de bolsa, né? Só que quando está na alta, todo Tá mundo ótimo. ganha, né? Exato. Tem até aquele perfil no Instagram do Monkey Market, eu até esqueci aqui, ó, o termo aqui. Se você fizer uma aposta aleatória quando está na alta, todo mundo vai ganhar. Né? A inteligência está em ganhar na crise. Que aí tá acontecendo. Tá é o grande acontecendo com a Oi agora, né? A Oi custava 88 centavos, deve estar custando uns R$ 4. Muita gente comprou a Oi na baixa, ganhou R$ 2, R$ 3, tá achando assim, que é o até o próprio expert. presidente da República, né? Esses dias divulgaram aí que o presidente da República tem ações na Oi há muito tempo. Né? Ou seja, isso não é porque o cara é presidente, é senador, é o típico do brasileiro. Né? Nós não sabemos investir em setor produtivo. Esse é um outro grande problema. Tem né? que, A tem gente que não focar. sabe investir em produção. Eu vi um pouco sobre. Então, a taxa Selic baixa, Jamir, é uma oportunidade legal para a melhoria das empresas que produzem hoje no Brasil. Tá? Por que eu acho isso? Naturalmente, igual você falou, quem existia há 2, 3 anos atrás focado em renda fixa, poupança, enfim, tesouro direto, eles entendiam que o dinheiro deles estava rendendo 10, 14, né? Eu acho que chegou a 14,2, se eu não me engano. Chegou a quase 14,2. Então, assim, o dinheiro deles estava rendendo bem a longo prazo, ao ano, né? Principalmente poupança que não tem imposto de renda, tá? O que aconteceu hoje no período que a gente está? As pessoas que tinham essa renda fixa tiveram, né? Tem a necessidade de tirar essa renda fixa de circulação, uma renda praticamente um dinheiro parado, um dinheiro que não está rendendo nada, né? E jogar numa renda variável ou num negócio. Existem dois aspectos que a gente pode analisar. Primeiro, isso é muito perigoso, tá? Porque pode existir vários tipos de empresa nascendo no país sem o mínimo de conhecimento, tá? Então, isso é um nicho legal, um nicho de conhecimento, de abertura de empresa, crescimento, desenvolvimento, é um nicho, assim, excelente para você investir. Quem tem esse tipo de conhecimento é um negócio legal, porque o tanto de gente que está saindo com dinheiro guardado e colocando no mercado é uma coisa absurda, tá? Então, a parte perigosa, assim, as pessoas entrarem e quebrarem, tá? E a parte positiva é que essas ações estão começando, inclusive ações de bolsa de valor, estão começando essas empresas estão começando a ganhar mais dinheiro. E basicamente, se você coloca dinheiro numa empresa, assim, né, na teoria, se você coloca dinheiro numa empresa que está super bem estruturada, tem uma liquidez boa, tem ativos para suprir alguma queda e tem propensão de mercado, ela vai gerar cada vez mais emprego. Né? Cada vez mais pessoas vão ter acesso a algum cargo de trabalho. Essa visão é legal do ponto de vista positivo, mas a gente tem que tomar cuidado com esses dois rumos que isso pode acontecer, tá? Tem que tomar cuidado com a pirâmide financeira, isso é uma coisa importante de se falar. O cara que chega e abre assim, olha, gente, eu tô rendendo 12% ao mês, tá? Vem comigo que vai ser sucesso. Cara, sai fora desse tipo de loucura, isso aí é uma utopia maluca, né? O cara inventou alguma coisa para roubar seu dinheiro, né? Então, tem que prestar muita atenção com relação a isso. Tem que ser um negócio estruturável, tem que ser uma coisa que realmente existe. Teve um negócio de pena de ganso, teve um negócio de, sei lá, umas coisas malucas. Não, e sempre tem, né? Porque sempre tem pessoas dispostas principalmente nesse momento, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, assim, se você tem lá a sua reserva financeira, 6 vezes seu custo fixo, guardado em renda fixa, aquilo ali, não tem o que mexer, né? Infelizmente, não tem como ganhar mais que aquilo, mas aquilo ali é para imediato. É melhor do que ficar embaixo do colchão, tá? Pelo menos você está ganhando ali, você colocar 50 mil, você ganha R$50, R$60, R$100 ali por mês, mas pelo menos ele está rendendo alguma coisa, tá? Então, assim, esse é o primeiro passo desse momento que a gente está vivendo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que, assim, até muito endereçada
a pessoas que já estão nesse nível de investimento, é muito bom a gente tomar cuidado o que isso pode vir a fazer lá no futuro, tá? Você falou aí sobre INSS. Eu sou assim, eu sou empresário, pago hoje o mínimo baseado no INSS, né? Eu sou PJ. E o que a gente olha, né? Assim, a primeira coisa é aquela invalidez, né? Que acontece, né? O cara ficar assim, você fica com medo de perder todos os seus movimentos e ficar de cadeira de roda, por exemplo. Você vai ter ali R$ 1.000, 1.800, 1.500, dependendo como é que for o trabalho, o resto da sua vida, mesmo que você contribua muito pouco, né? Por outro lado, a gente também tenta olhar esse investimento de longo prazo. Fala assim, eu vou contribuir com o teto da aposentadoria do INSS. Bom, a gente tem duas formas de olhar isso, tá? Na sua opinião, o que você acha que vai ser o INSS daqui, sei lá, 20 anos, 25 anos? Cara, eu acho que a gente vai sempre caminhar, assim, meu chute, né? Diante do que eu conheço, do que eu tenho estudado, é que nós vamos caminhar sempre por uma equalização do sistema. Tipo assim, ganhar baixo, mas todo mundo ganhar o mesmo tanto. É isso que eu vejo que acontece no INSS ao longo do tempo, né? Antes você tinha super salários e baixos salários, e as coisas vão comprimindo por uma média, né? E isso está acontecendo no servidor público. Hoje Sim. não existe na esfera federal, ninguém entra hoje, desde 2013, né, para ganhar o salário que ganha. O teto. Você ganha o teto. É o máximo que você ganha. Mas, o que eu falo para meus alunos, né? Eu sou professor de universidade federal e a gente vive passando várias greves. E a reforma da Previdência é sempre... Olha, eu tenho 37 anos, eu passei por 4 reformas da Previdência desde que eu me tornei adolescente. Nos próximos 30 anos, eu devo passar por 5, 6. A minha única expectativa é de que o que eu estou vivendo hoje vai ditar o que eu vou viver no futuro. Né? Eu falo que assim, são vários locais que eu tenho. Então, eu acho assim, que a tendência é uma equalização, né? Sempre uma média. Vamos colocar hoje que seria R$ 2.500. É isso. Seria isso. Mas por isso que eu falo. Eu já estava mais ou menos alinhado, eu já estou alinhado mais ou menos com o que você fala, e ainda tenho uma dúvida se vai existir, tá? Eu ainda fico muito receoso para esses trens explodir, sei lá. Só não explode porque eu sei que isso vai causar um impacto financeiro muito ruim no país, tá? Por outro lado, nessa fase da nossa vida, a gente tem uma produção, uma capacidade de produção muito maior do que a gente vai ter lá no futuro. Isso, se você for bem planejado, se você tiver uma visão de futuro legal, você consegue ter um patrimônio muito melhor do que você vai ter lá na frente, fazendo mesmo que seja pequenos investimentos que vão ser mais rentáveis que o INSS. Então, assim, muitas vezes, a orientação que eu escuto de especialistas é o quê? Prolongar esse período mínimo de pagamento o máximo possível, certo? Tipo assim, eu estou ali no INSS, tá? Estou contribuindo, estou pagando. Vai chegando mais próximo, começa a fazer aporte. Começa a fazer aporte até você conseguir alcançar o que for proposto lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos. É uma indecisão absurda. Então, por que contribuir agora com o teto? Tipo assim, eu vejo muitas pessoas que eu converso, contribuindo, sei lá, 700, 800, 2.000, 2.500 reais por mês. Assim, é óbvio que isso também está dentro da grade lá estrutural do concurso público deles e tal. Mas, assim, se tiver a opção de ser o mínimo possível, eu acredito que seria uma boa nesse momento, tá? Porque, primeiro, se a gente for pensar em aposentar por invalidez, ele não passa de R$ 2.000, tá? Então, assim, geralmente as pessoas falam, INSS, isso nunca será suficiente. Hoje, eu conheço pessoas aí que têm uma vida média de custo de 6, 7, 8 mil reais por mês. R$ 2.000 vai ajudar, ok, mas não vai chegar ao padrão de vida que a pessoa tinha, né? Então, assim, sempre tem que focar num terceirizado, fazer por conta própria. Que seja no investimento de lote, que seja na construção de casa. Hoje a construção civil está assim,
absurda. Eu Ô, conheço pessoas Lucas, assim que estão voando. eu sempre falo o seguinte, esses dias eu até falei com alguns servidores públicos, como defensor público, né, alguns amigos que são servidores. Antigamente, você colocava o seu dinheiro e não pensava mais, né? O governo Exato. que gerenciava, você tinha uma série de garantias. Hoje, até a previdência pública, você tem que parar e refletir sobre o investimento, né? Sim, Você agora é o gestor da sua aposentadoria. Você é o gestor das suas finanças. O que a gente tinha antes era um conjunto de pessoas que geriam as suas coisas e você se garantia. Hoje não. exato, Hoje, se você não pegar, anotar no papel, daqui 10 anos não existe isso mais, né? exato. Ô Lucas, até pelo tempo nosso aqui da live, né? Já até Quando a passou, gente né? faz uma live, cara, passa rápido demais, então a gente vai Passa. conversando, né? Eu queria comentar, porque eu até prometi que a gente ia comentar essas coisas, né? E foi feita uma pergunta aqui, eu quero até colocar aí sobre a reforma da tributária, né? Até assim, eu particularmente, aí eu quero ouvir sua opinião, eu não gostei muito do que o Guedes propôs, achei muito aquém do que já estava em debate no Senado e na Câmara. Achei que, na verdade, ele não tem uma reforma tributária, ele tem algumas ideias, a minha impressão, ele não tem uma reforma tributária, mas uma coisa que eu vejo em todas as reformas tributárias, não é para reduzir carga, é no máximo para simplificar. Né? Exato, Esquece, eu acho que o debate nem é esse mais, nem se exato, apresenta isso mais. Né? Na exato. apresentação do próprio governo, não era, vou reduzir, ele fala assim, manter a carga tributária e simplificar. E é uma coisa que eu tenho batido muito o tempo inteiro, que é um dos maiores custos. O pagar o tributo não é o grande problema. Porque se você souber o que você vai pagar, você vai colocar no preço, você vai buscar. O grande problema é que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente vai pagar. Aí eu queria um comentário Exatamente. super rápido seu aí para a gente ir finalizando essa ideia. O Jamil, eu sou, assim, a linha de raciocínio é a mesma. Eu não acredito, pelos próximos, pelo menos 10, 15 anos, que a gente vai ter uma redução de tributação dentro do Brasil. Inclusive, se eu não me engano, isso chega a ser tem até uma lei que proíbe esse tipo de atitude, de tentar abaixar imposto, ou se acontece de abaixar um imposto, tem que aumentar em outro lugar para o negócio equilibrar, enfim. É uma bagunça assim, desordenada desse governo que a gente vive, né, desde muito tempo. Então, assim, eu concordo com você, para mim também é só ideias, né? O mercado reage muito bem, pelo menos a ideias, e eu acho que o Paulo Guedes sabe disso. Eu acho que ele entende que qualquer coisa que ele colocar lá e for votado ou discutido, o mercado vai estar bem, mas depois vai vir uma queda. Tá? A gente tem um processo político muito de briga, né? Dentro hoje do Brasil, a gente tem dois pontos muito polarizados, né? Isso também pode influenciar numa queda futura. A gente tem uma pandemia, mas eu creio que o Brasil sairá até bem dessa pandemia, porque pelo último relatório de desemprego, o Brasil perdeu 12 mil empregos até esse mês, né? Então, assim, eu achei até razoavelmente, né, positivo, pelo menos no último mês foram 12 mil pessoas, e estavam se esperando muito mais, né? Então, assim, teve uma emissão muito boa de notas fiscais agora em julho, e sim, o Até país está complementar passando por isso com aqui, tranquilidade. até complementando, o governador Valadares, arrecadação, produtividade em Valadares reduziu em pouquíssimos setores por causa do dólar. A gente teve aí, está Aumentou. faltando tijolo na cidade. Para você ter uma ideia, Tô está faltando sabendo. tijolo, Exato. porque a construção civil tá a mil, até porque também Comendo. paralisou muita coisa. Então deu para o cara concentrar ali para o negócio deslanchar, né? Então, assim, Não, e a como gente, que assim, o a Valadares economia em si, reage, né? Valadares em si, se a gente for considerar a região, Valadares em si foi a que menos sofreu, né? A gente fechou poucos as portas, essa questão de lockdown não foi tão forte, só que ao redor foi pesadíssimo. Então, se você tinha um concorrente em Patinga, um concorrente
em Caratinga, um concorrente em Teoflotone, as pessoas começaram a comprar de você. A roda não para de girar, né? E eu tenho conhecidos meus que aumentaram 50%, 70% o faturamento nesses meses. Então, assim, pegar no chifre do boi mesmo e correr atrás, não tem jeito não. Ô, Lucas, está encerrando aqui nosso prazo. O pessoal tá. Nós tivemos aí um público interessante aí, até pelo horário, né? Domingueira. A gente vai continuar fazendo todo domingo aí, 9 horas. Vou convidar outras pessoas. Vamos ter outras lives aí. Falei, quinta-feira nós vamos falar de esporte universitário com o Fábio, que é o diretor da Euforia, que organiza aí a CAVE. Ao longo da semana eu vou chamar os pais para poder falar um pouco da relação aí, nessa semana do Dia dos Pais. Quem tiver alguma dúvida, manda agora, que a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Mas é isso aí, Lucas. Brigadão por você estar aí hoje. Valeu. Infelizmente, o tempo passa rápido demais, mas é bom também a gente ter um tempo para não cansar a audiência e para a gente também aprender a ser curto, né, nas nossas explicações. Agradecer sua presença aí e deixar você aí para dar a mensagem final aí, fazer as considerações finais aí. Jamin, só tenho a agradecer, cara, assim, desde quando eu entrei na Prudente, o Prudente é muito focado em proteção familiar, né? A gente trabalha com seguro de vida em vida e isso começou a me trazer a cabeça voltada para investimentos, para entender como é que é a estrutura financeira da família e poder auxiliar o máximo possível. E eu fico muito feliz de ter me convidado pela sua expressão, pela a pessoa que você é. É um prazer. Então, estou sempre aberto, sempre que a gente precisar discutir isso, pode me chamar, que eu vou tentar doar o máximo possível para poder agregar as pessoas. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Obrigadão a todo mundo que esteve aí presente. E nós vamos encerrar uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Que Deus abençoe. Amém. Aí, que a gente possa ser produtivo e ver como é que vai desenrolar aí essa semana com a quarentena decretada aí pelo governo do estado, a gente vê como é que vai ser essa vida aí ao longo dessa semana. Pedir para todo mundo se cuidar, viu? Essa doença é terrível, a gente não sabe para onde ela vai, o que ela faz para a gente, e a gente preservar nossas famílias e nossos empregos. E vamos acompanhar aí o que o governo vai fazer, e se for necessário, Lucas, daqui umas 2 semanas nós voltamos aí para a gente dar umas dicas de investimento e falar mais. Beleza? Valeu. Obrigado aí, galera. Combinado. Obrigado, Simone, Bruno, Nelson aí tá aí também, ó. Pode mandar um espoleto aí na casa do Lucas, viu, Nelson? Que para ele fazer Mas eu dou o meu tamanho, rapaz. Não posso comer isso mais, não. Tá certo, pessoal. Obrigadão. Valeu, Lucas. Falou. Até mais, galera. Falou, tchau.